Então começou, pessoal. Esse aqui é o 2-1, o podcast do 1-2 Esportes. Nessa edição, eu tenho a presença do René Simões para a gente bater um papo, falar sobre a carreira, longa carreira do René, um personagem aí do nosso futebol. Quem está comigo é o Ricardo Brejinski. René, uma dúvida de jornalista aqui. O seu nome, a gente escreve com acento agudo ou com acento circunflexo? Porque a gente vê de todas as maneiras aí, né, na imprensa aí teu nome. Como que é a maneira correta de escrever René? Fernando, um prazer estar aqui. Ricardo, prazer estar com vocês. Quando aparece 41 no meu telefone, não importa, eu atendo. Outros lugares eu às vezes não atendo, mas 41 eu digo, é alguma coisa interessante que vem aí de Curitiba, eu sempre atendo. O meu nome, a minha avó não falava francês, eu não sei como é que ela, porque a sugestão do nome foi dela, e a grafia também, que é com acento agudo, que no francês é fechado, é o E, René. Aqui no Brasil, todo mundo faz aportuguesado e faz de acordo com a fonética, né? Com o acento circunflexo para ficar a fonética, o E fechado. Né? Mas é legal porque a gente encontra de todo jeito, como você falou. E no futebol não faz distinção, né? Todo mundo falou, aprendeu o teu nome do jeito que ele é, e você fez uma carreira super longa aí. Tem uma passagem muito marcante pelo Curitiba que a gente tem que falar, né? Você acabou virando um torcedor do Curitiba, principalmente depois daquele título de Série B 2007, né? Foi um negócio assim, pessoal aqui no Rio, todo mundo estranha, né? Quando me vê gravando com a camisa do Curitiba, que não é comum os treinadores fazerem isso, e ainda mais eu sendo do Rio. Aí diz, isso é mentira tua, tu não é torcedor, tu torce para que time aqui no Rio? Aí eu conto para eles, eu nasci num lugar muito pobre, né? Eu nasci 5 casas depois, iniciava o Morro da Primavera, então nós éramos 12, uma família de 12, não tínhamos televisão em casa, só meu tio, que morava 4 ou 5 casas depois, ele tinha uma televisão. E aí, qual é a criança que não queria ver, né? Tom e Jerry, aquelas coisas de antigamente, né? E ele dizia que só entrava lá quem fosse torcedor do Fluminense. Meu pai era torcedor do América, minha mãe era torcedora do Botafogo. Eu tinha alguns irmãos que torciam para o Botafogo, outro Flamengo, e eu vou ter que dizer que eu torço para o Fluminense, né? Mas nunca peguei uma camisa, uma bandeira. Aí depois virei treinador, né? Aí trabalhei no Fluminense, trabalhei no Vasco, trabalhei em tantos lugares. Mas aí em Curitiba foi um negócio assim muito diferente, né? Se você perguntar qual é o país que eu mais gosto, eu digo que é a Jamaica, pelo que aconteceu lá com a vida, com a minha família. E aí do clube eu digo que é o Curitiba, porque foi diferente, né? Isso me custou nunca trabalhar no Atlético Paranaense, né? Eu já tive por 2 vezes contato com um diretor que disse, adoraria que você trabalhasse aqui, você viria? Eu digo, olha, eu sou um profissional, o Vanderlei Luxemburgo, ele torce para o Flamengo, já trabalhou no Vasco, trabalhou no Fluminense, vários outros treinadores, acontece isso. Mas aí, quando ele levava meu nome, a resposta do presidente era sempre: Barrava. ele é torcedor do Curitiba, aqui não trabalha. Lamento, porque é um grande clube também, mas eu não vou deixar de dizer que o clube que eu torço é o Curitiba. Eu queria perguntar para o Renan o seguinte, em que momento que fez essa linha de virar só um treinador, ou mais um treinador do Curitiba, para ter essa ligação? Foi naquela campanha de 2007, mas como é que foi, desde o começo, como é que chegou a proposta do Curitiba para você e como é que você foi sentindo que não é só mais um trabalho, era um trabalho diferenciado ali naquele ano? Foi através do Joel Malucelli. Eu conheci o Joel Malucelli quando eu estava na Jamaica, né? E a minha vinda para fazer alguns jogos aí, eu fui jogar pelada com ele lá no campo dele, lá na chácara, e aí fiquei muito amigo dele, do Juarez, e o contato sempre muito forte com eles, né? 2 caras que eu gosto muito. E, e aí dei algumas palestras lá, na época, Malutron, né? E um dia ele me ligou e disse, olha, o Curitiba está sem treinador. Te interessa? Eu disse, claro, claro que me interessa. E aí não me ligaram naquele dia, eu digo, morreu, né? No dia seguinte me ligaram e se eu teria interesse.
Foi engraçado, porque naquela época Curitiba não tinha muito dinheiro, né? E aí me disseram: "Ó, nós só podemos pagar isto. Tá bom para você?" Eu disse: "Vamos fazer o seguinte, a diferença que eu quero, vamos colocar no prêmio, vamos fazer por produção. Se eu classificar o time, eu tenho esse prêmio e que compensa essa diferença de salário, dinheiro não vai ser problema." E aí começamos e como eu batizei no meu livro, quando eu cheguei era um caos mesmo, cara, era um caos, né? Porque eu, antes de viajar, eu comecei a ler algumas coisas, né? E eu era o terceiro treinador, se eu não estou equivocado agora, eu era o terceiro treinador, e jogadores sabiam que 2, 3 derrotas, vinham 5 jogadores, 5 iam embora. Era mais ou menos assim que funcionava. Eu vi os 2 jogos anteriores que o Curitiba tinha perdido em casa. Eu acho que o anterior, mais anterior, era com o São Caetano. E eu disse: "Nossa Senhora, esse time vai me dar trabalho, vai me dar trabalho." Tinha o Anderson Lima, que eu havia levado ele para a seleção sub-17, Capitão, e, né? Capitão daquele. e ele estava para ser mandado embora do Curitiba. Eu chamei ele num canto e disse: "E aí, vamos trabalhar junto?" Ele: "Professor, não sei nem se eu vou ficar, estão querendo mandar embora." Eu digo: "De jeito nenhum, de jeito nenhum. Você vai ficar aqui, você vai ser meu capitão, vai me ajudar." E foi muito interessante, porque o primeiro jogo que nós fizemos foi contra o Remo, lá em Belém do Pará. E aí eu tinha até algumas divergências com a empresa que dizia assim: "Ah, não foi, você não dirigiu, foi o Edson Borges." Né? Eu dei a preleção, só fiquei de cima, porque você tem uma visão melhor e contactava com o Edson. Né? Quando acabou o jogo, ganhamos assim um sopro divino, né? Um sopro divino. Era para perder o jogo, jogamos muito mal, mas ganhamos de 2-1. E no vestiário, eu falando para o Giovanni Joanedes, eu digo: esse time não marca, esse time não tem transição, esse time não tem compactação, não triangula, não sai, não se ajuda, não fala. Eu falando, e o Giovanni Joanedes, numa calma, me olhando. Quando eu dei uma vírgula, ele disse assim: "Se esse time tivesse tudo isso, você acha que nós teríamos te contratado?" E eu uso isso em todo lugar que eu vou dar palestras, em empresas, né? Eu falo sempre isso, digo: "Olha, eu não sei como você está agora, se você chegou, se você está com problema. Eu só quero dizer o seguinte: se você está num lugar que tem problema e foi contratado, fique feliz, é que viram capacidade em você para resolver um problema aqui. Não fique arrumando desculpas, né? Que a diferença do vencedor é que ele arruma soluções e o perdedor ele arruma desculpas, né? Ele pega a banguela da desculpa e vai arrumando." Então, foi um clube que eu sabia, né? Havia um mal-estar muito grande em todo o clube por questões de salários. Aí eu comecei a visitar várias seções do clube, né? Eu fui no departamento financeiro, eu fui no comercial, eu fui no marketing, conversava com o pessoal e disse: "Olha, se vocês não fizerem um mastermind, né? Todo mundo querendo que esse time ganhe, pode ser que ano que vem nem exista mais vocês aqui, não vai ter emprego para vocês. Então, vou passar a torcer pelo trabalho." Fui na base e disse para ele: "Ninguém gosta mais de olhar a base do que eu, mas eu não vou olhar para vocês esse ano para que vocês tenham um emprego ano que vem. Porque se naquela época, o primeiro ano você ganhava 50% de faturamento, o segundo 25%, o terceiro, se nós não tivermos subido, era zero. E na situação que estava o clube, não tinha condições." E aí, eu também, tinha Mister Kliger, de ser o Kliger, tinha o... Caramba, me deu um branco agora do meu velhinho querido lá também, Pipico, não eu vou lembrar daqui a pouco, mas ele era sensacional, né? Então, o Dirceu me pegou pela mão, Dirceu Kliger, e aí foi me dando os caminhos, né? Como eu sou grato a esse homem, que bondade ele tinha, como ele era torcedor do clube. E aí fomos juntando tudo isso, né? Me lembro que a Tânia, a nutricionista, eu cheguei para ela e disse assim: "O que é que você precisa?" E ela depois conta no livro que ela disse: chegou mais um querendo fazer gracinha comigo e não vai conseguir nada. E eu consegui tudo o que ela queria. A psicóloga Flávia, né, foi espetacular no trabalho também.
Eu chamei e coloquei ela na primeira reunião que eu tive, ela se espantou, né? Eu disse: "Olha, eu quero que você assista a minha conversa", e depois sentei com ela, ela me passou o perfil dos jogadores, fantástico. E aí tudo isso foi, depois veio a torcida, veio a época que eles começaram a colocar o bigode, né? Porque eu tive um desentendimento, e aí começou a circular que eu ia ser mandado embora, a torcida fica bigode, então foram coisas marcantes mesmo. Era Cisico. Ele foi, inclusive, o primeiro treinador do Alex, né? Lá na base do Coxa. Foi o É um primeiro treinador cara dele. fantástico, fantástico, é muito legal. Eu me lembro que uma vez teve um jogador que joga de quê? Joga de quê, meu filho? Aí eu disse: eu jogo de meio. Não, você joga de teimoso. É muito legal. E naquele time, naquele elenco, você tinha jovens, né? Muitos jovens, tipo o Henrique, o Keirson, Pedro Ken, e Marlon, Marlos, né? Que foi para a Marlos. Ucrânia depois. Keirson é um cara que eu queria que você falasse sobre ele, porque quando ele jogou aquele ano, 2007, ele explodiu. Depois ele foi vendido para o Palmeiras. Depois ele acabou tendo muitas lesões, né? Foi para o Barcelona, foi vendido para fora, mas ele teve muitas lesões na carreira, mas não dá para negar que ele é um cara que tinha um faro de artilheiro, tinha uma explosão muito grande. Se ele não tivesse tido tantos problemas físicos, aonde que você acha que ele poderia ter chegado? Eu acho que a carreira de um jogador, você tem que ver ela toda no processo, né? Porque tudo é um processo na vida. O problema é que o brasileiro, ele planta hoje, já quer colher amanhã, né? Eu me lembro muito bem que eu estava naquele processo com ele de põe, tira, põe, tira. Aí chegou o supervisor me entregando um monte de DVDs. Eu disse: o que é isso? O meu amigo, hoje muito meu amigo, Marquinhos Malaquias, que é o empresário do Case, mandou para você. Eu peguei aquilo e joguei tudo na lata do lixo. Eu disse: não preciso ver vídeo dele, porque eu estou com ele aqui, estou trabalhando com ele. Para que eu vou ver vídeo? Aí só deve ter os melhores momentos, os piores momentos não tem. E eu tenho que olhar ele nos dois contextos, nos melhores e nos piores momentos, fazer com que ele produza mais ainda nos seus melhores e que ele minimize os momentos que não são bons dele. Então, não preciso disso. Era um jogador fabuloso, cara, fabuloso. Eu acho que a saída dele para o Palmeiras, para o Barcelona, da forma como foi feito, isso marca muito. Eu não conheço nenhum jogador que tenha saído assim de forma traumática de um clube, que vá para o outro, que depois tenha se ajustado. Ele acaba ficando muito poderoso, ele acaba ficando com muito dinheiro, assim, de repente, e o que acontece é que ele não consegue se equilibrar depois. E você não estando equilibrado mentalmente, você está mais propenso a lesões do que os outros. Então, eu acho que isso aconteceu com o Case. Aí ele não foi para o Barcelona, depois foi para outro clube, depois foi para o Sport, ficou rodando, e aí você, quando diminui a sua capacidade de força mental, porque nós não somos o corpo com uma cabeça, nós somos uma mente com um corpo. Quando você não entende isso, você está sujeito a enfraquecer mentalmente e achar que vai para a sala de musculação, vai correr muito. Esqueça, porque tudo vem daqui. Então, eu acho, agora, é uma pena, porque é um cara fabuloso, é um cara bom de se lidar com ele, e eu sei, porque eu lidei com ele nos momentos em que todo mundo queria que eu colocasse ele no time, e eu fui segurando, segurando, até que ele se tornou titular e fez partidas maravilhosas, gols importantes. Uma Fez gol, pena. inclusive, naquele jogo decisivo contra o Santa Cruz lá, né? Isso, Fundão do Arruda. Ele e isso. depois o Henrique Dias, o HD, que O iluminado. iluminado. O que você lembra daquele jogo, O jogo foi Diego? muito interessante, porque eu jogava com o Anderson Lima, o Henrique e o. Saiu depois, jogou fora. Eram três. E pelo que, quando eu cheguei lá, tinha em cada estado, e tenho em cada estado, um observador, um amigo meu, que fala comigo, né? E quando eu cheguei no hotel, foi engraçado, no aeroporto, esse observador perguntou ao Anderson Lima: cadê o Renê? Ele disse: está lá atrás. E aí ele, quando eu me encontrou, veio falar comigo, disse: olha, as informações que eu tenho é o seguinte: eles vão jogar de uma forma que, se você jogar com três, vai te atrapalhar.
E aí eu comecei a pensar, e eu disse, Anderson Lima não vai jogar esse jogo. Imagina, o grande capitão, o cara que fez tudo por mim e eu ter que tomar uma decisão, né? E aí eu tomei a decisão de ele não vai iniciar o jogo, não vai jogar. Começamos muito bem, depois tivemos expulsões, aí teve a virada e aí teve as entradas, né? Quem entrou acabou fazendo, se eu não me engano, o terceiro gol saiu aos 47 ou 48, um negócio assim, né? Todo mundo comemorando, já com o Ipatinga campeão, né? Os caras daqui a pouco tem que entrar para o vestiário e foi um título assim que fugir da nossa mão ia ser muito triste, né? Porque o único jogo que nós perdemos daquela campanha foi com o Marília em casa, foi com o Marília, aquele 3-2, né? Foi incrível, porque pela primeira vez eu levei toda a minha família para assistir o jogo, inclusive minha sogra. E, de repente, quando o Marília fez um gol, a minha sogra comemorou um pouquinho assim. Aí minha filha perguntou, Vã, o que foi? Eu disse, viu, eu estou rezando o tempo todo. Olha só, já gol do time do seu pai. Eu disse, não, vó, quem fez o gol foi o outro time. E isso passou a ser uma gozação com ela o tempo todo, né? Nunca mais lhe trago para um jogo, vai ficar rezando para o outro time. Estava torcendo para o time errado. Ele começou rezando para o time errado, né? Nem torcendo. E, René, depois daquela final, toda aquela comoção, porque o acesso já tinha sido garantido algumas rodadas antes, que era o principal objetivo, e veio aquele título, mas você não ficou. Foi uma decisão difícil essa de você acabar não ficando no Curitiba para jogar a Série A no ano seguinte, tanto que menos de 2 anos depois você voltou, né? Eu digo para você que hoje eu não tomaria essa decisão, mas não me arrependo, porque o tamanho que eu tinha naquela época, as decisões que a gente toma, a gente nunca tem que estar com arrependimento, tem que estar com aprendizado, porque o tamanho que eu tinha era aquele. O presidente da Jamaica, que era... Eu sou padrinho do filho dele, né? Então, a relação que nós tínhamos era muito forte. E ele ligou e disse, olha, nós vamos começar as eliminatórias. Eu acabei de mandar embora o Bora Milanovic, que ele disse não servia para cá e tal, tem que ser alguém que compre a ideia do país. Ele só queria saber de treinar o time e mais nada. E você não, você se envolveu em tudo, com famílias, com educação, com saúde aqui, né? Então, os projetos que nós fizemos lá de ajudar os pobres. Então, foi muito legal tudo isso. E ele me pediu, né? E eu disse, cara, tem que ajudar esse camarada. E acabei largando, indo para lá. Não iria. Por que não iria? Porque um projeto de seleção, você tem que começar no início, 4 anos antes. Quando você pega, como eu peguei, 2 meses depois eu já joguei a primeira fase. Passei bem na segunda fase, mas a terceira fase, a primeira e a segunda, na terceira fase aí já não passei. Já fiquei por ali, porque não dava tempo, né? 4 anos você tem tempo de arrumar a cabeça deles, você conhecer bem os jogadores, e aí não deu. Então, eu não faria por isso, para não pegar um trabalho que eu tivesse a obrigação de classificar. Eu até poderia pegar, como eu fiz Trinidad e Tobago. Trinidad e Tobago eu peguei no finalzinho, não daria para classificar mais, levei o projeto 2002, passei 2001, 2002, em 2003 estava muito bom, mas aí trocou o governo e o governo que entrou era oposição ao presidente da federação. O presidente me chamou e disse, olha, não vai ter mais dinheiro para te pagar, o governo não vai colocar, eles querem que eu me demita. Então, o que você vai fazer? Eu digo, eu estou indo embora, volto para casa. E esse projeto acabou classificando em 2006, né? Em 2004 veio um treinador holandês e acabou classificando para 2006, né? Mas estava tudo muito legal o projeto. O René, ao todo, quanto tempo de Jamaica? 6 anos. Qual que foi o primeiro ano que você chegou lá? Em 94. Eu cheguei em 94. E é um negócio muito legal, porque eu saí do aeroporto, eu já conhecia a Jamaica, porque eu havia estado lá em 89, janeiro de 89, eu fiquei 15 dias na Jamaica, com a seleção brasileira sub-20, do Leonardo, do Bismarck, Carlos Germano. Nós fizemos 15 dias lá e eu conhecia bem a Jamaica, né? Eu disse, bom, eu não quero ir para esse país, mas o governo brasileiro insistiu tanto que eu acabei indo. E o primeiro jogo que eu assisti o Wadada contra Constant Spring.
Constant Spring é de Kingston, que é a capital, e lá só tinha o Estádio Nacional, os times jogavam em campos de escola, que era cercado por uma corda. Você imagina alguém ficar atrás da corda? Não, ninguém. Eles pulavam a corda. O time atacava, o pessoal entrava para ver o ataque, vinha para cá, eles saíam, o outro lado ia, e teve uma hora que o bandeirinha dá o impedimento, o time da casa segurar o braço dele. O jogo acabou aos 57 minutos, se eu não me engano. O time da casa empatou aos 57, aí acabou o jogo. E eu disse, caramba, é aqui que eu tenho que estar, né? É um choque, Aí, né? É um choque de cultura total, né? A televisão veio me entrevistar e falou assim, o que você achou? Eu disse, olha, eu vou contar para vocês uma história de 2 vendedores de sapatos brasileiros que foram levados para a China. E há muitos anos atrás, né? O primeiro chegou e disse para o chefe, dá a passagem de volta que você é maluco, ninguém usa sapatos. O segundo pegou e disse, chefe, você é um gênio, eu vou vender sapato à beça que ninguém usa ainda, mas eu vou ensinar a usar. Eu disse para eles, eu acho que ninguém administra ou joga futebol como tem que jogar aqui, mas eu vou ajudar vocês na gestão e no treinamento em campo e nós vamos conseguir. E foi um trabalho de formiguinha, cara. Teve uma história que você veio para cá fazer amistosos, né? Vocês começaram a perder de goleada, né? De um monte de jogos, né? Eu fui ao primeiro-ministro e disse para ele, olha, eu quero dinheiro para viajar para o Brasil. Ele disse, não, você falou em classificar para 98, é impossível isso. Fala para 2002. Eu disse, não, eu vou falar para 98. Se não classificar, eu assumo a responsabilidade e vou aprender. Não tem dinheiro. Aí eu lancei um projeto de adoção de jogadores. Fui em 2 empresas e eles adotaram, pagando $1.000 americanos, que eram $165.000 jamaicanos. Eles adotaram 2 jogadores e eu lancei o projeto, né? Na imprensa fez um barulho. Com 15 dias eu já tinha os 28 jogadores, sendo que um era $5.000 o salário dele, todos adotados. Aí o primeiro-ministro me chamou e disse, quanto você precisa para ir ao Brasil? Aí pagou as passagens, pagou tudo, eu vim para cá. E aí fizemos 17 jogos. Aí perdia de 8-0, 9-0, 5-0, 6-0. E o último jogo, eu disse, sabe uma coisa, eu não vou perder o último jogo. Chamei para o cara que estava organizando todos os jogos, eu disse, olha, arruma um time lá no interior de Minas, time de fábrica, para a gente jogar no domingo, às 8 horas da manhã, esses caras vão chegar bêbados e nós vamos levar um juiz. Esse nós empatamos aos 45 ou 46 do segundo tempo. Nem esse. Nós dávamos 120 passes por jogo, 80% dos passes errados. Ou seja, nós tínhamos 20% de 120 certo. 36 passes em 90 minutos para ganhar o jogo. Você não podia ganhar o jogo. E aí nós fomos controlando. Eu digo, esse é o primeiro aspecto que eu tenho que trabalhar. O segundo, eu tive vários jogadores expulsos. Eles não usavam freio e eram muito duros, né? Muito fortes. Eu digo, opa, vamos jogar com fair play, calma, não pode levar tanto cartão. O jogo que nós empatamos com os Estados Unidos, lá em Washington, D.C., que foi um jogo que ali quase selou a classificação, nós demos 600 passes com 70% dos passes corretos. Então, o time jogava, passou a jogar o que não jogava, né? Então, e como é que você conseguiu fazer eles entenderem essa mudança, René, dos jogadores, de repente, tomarem tanta goleada e podia desmotivar e você foi indo e conseguiu fazer o time jogar bola de verdade? A primeira coisa foi fazer com que eles acreditassem que eles podiam melhorar a vida deles através do futebol, que eles não sabiam disso. Eles não tinham nenhuma perspectiva. Era taxista, carregador de mala, barman, trabalho administrador, outros nem trabalhavam, né? E eu digo, dá para melhorar a vida de vocês. Aí comecei a estabelecer alguns prêmios. Eu me lembro que um jogo que nós fizemos, aí já no segundo ano contra a Ponte Preta, nós fizemos um primeiro tempo que o treinador, o Marco Aurélio, ele veio para mim e disse, René, esse time é um espetáculo, rapaz. Fizemos o primeiro tempo maravilhoso. No segundo tempo, aos 30 segundos de jogo, nós tomamos 1-0. Acabou o jogo 5-0 para eles. Por quê? Porque ganhar de 1-0, perder de 1-0, de 5 para eles não fazia a menor diferença. Quando eu comecei a mostrar para eles o seguinte, perder vai fazer diferença na vida de vocês, eles começaram a vender caro as derrotas. Começaram a perder mais apertados. Já não se ganhava da Jamaica assim tão elástico, né? Você criou depois, a questão de competitividade que eles acho que talvez não tinham, né? Eles eram muito competitivos até o ponto que dizia assim, tanto faz, vamos perder mesmo, então vamos embora.
a gente tem que ter muito cuidado com as muletas que a gente fornece a quem trabalha conosco, né? Por exemplo, essas 5 substituições eu tenho visto agora, às vezes, quando você fazia 3 substituições, dificilmente você via um jogador que dizia assim, não aguento mais, vou sair, continuava lá. Com as 5 agora, já fez as 3. O cara cai no campo, não posso mais, não aguento, troca, tem mais 2. Depois das 5, você não vê ninguém pedindo substituição. Então, você está começando a arrumar. E 5 é bom, mas, em compensação, você 50% do teu time, você modifica ele. Então, você quebra a estrutura, às vezes, do time. Eu tenho visto isso. Ô René, e além de classificar para a Copa, vocês ganharam um jogo na Copa, né? Ganharam do Japão. Imagina como não foi a festa no vestiário lá da Jamaica. Olha, nós fizemos gol contra a Croácia, né? A Coreia, se eu não me engano, levou 4 Copas para ganhar um jogo e fazer gol. Ela foi fazer na Copa de 2002, né? Que ela foi até passando algumas fases. Algumas a gente até estranhou, porque a arbitragem colaborou bastante em alguns jogos, né? De time grandes. Contra a E, Itália, principalmente. e nós fizemos 3 gols e ganhamos o Japão. E eu tinha certeza, eu fui 3 vezes ao Japão, visitar o Japão, eu fui ao hospital lá dentro, eu fiz de conta de que eu estava doente e quis ir a um hospital, conversei com jovens, né? E fui ver o índice de suicídio de jovens. O japonês agora está mudando um pouquinho a cultura, mas antigamente o japonês não podia errar. O japonês que errava se matava. O cara que não passava para a faculdade, era um problema seríssimo. E aí eu falei para a minha equipe, eu digo, olha, nós vamos fazer um tipo de marcação que nós nunca fizemos. Nós vamos obrigá-los a errar logo no início do jogo. À medida que eles forem errando, eles vão caindo e nós vamos subindo. E aí conseguimos fazer 2-0, eles depois até conseguiram melhorar um pouco, fizeram 2-1, foi um bom. Mas o segredo era a Croácia, né? A Croácia, pelo histórico da Croácia, era um histórico de começar sempre muito mal a Copa, porque jogadores, pelas informações que eu obtive lá da Croácia, jogadores às vezes ficavam em festa, dormiam tarde, tinham alguma bebida, fumavam muito, várias informações. Certo ou errado, eu recebi essas informações. Eu disse, nós vamos ganhar da Croácia. E aí fizemos um primeiro tempo absolutamente fenomenal. 0-0, mandando no jogo, mas aí tomamos 2 gols, meu goleiro teve 2 falhas, né? E eles também tinham um time maravilhoso, né? Depois, aliás, acabou 1-1 o primeiro tempo, eles saíram brigando no vestiário, a gente escutava a gritaria, os berros deles, e o segundo tempo não. O segundo tempo eles jogaram muito, meu goleiro falhou num gol, aí puseram 2-1, dominaram o jogo, podia ter sido mais, ganharam de 3-1. E veio depois a Argentina. Né? A Argentina não contava, nas minhas contas, não contava a Argentina. Né? Conseguimos segurar até 44 do primeiro tempo. Eles fizeram 1-0 e eu tive um jogador expulso. E aí, Batistuta brincou no jogo. Né? 3-3, né? Cardo também, que é treinador agora. Era um timaço, né? Dirigido pelo Daniel Passarella, ganharam de 5-0, porque pararam. No 5-0 eles pararam. Se eles continuam, ia ser um massacre. Ô, René, tem uma questão que a gente fala da Jamaica, é difícil a gente fugir. Eu até fui dar uma pesquisada e você falou que os exames antidoping nos jogadores da sua seleção, eles eram mais frequentes, né, por causa da questão cultural de maconha. Nós fizemos 20 jogos e devemos ter feito uns 15 jogos com antidoping na Copa do Mundo. Todo o país pedia. E eu ficava feliz, né? O primeiro jogo que eu joguei fora do país foi em El Salvador. E aí o presidente falou para mim, olha, 2 dias antes a gente tem um teste aqui. Eu digo, teste de quê? Não, a gente testa ele de doping para ver se tem algum sintoma aí de que fumou alguma coisa, não fumou. Eu digo, legal, sem problema. No dia do teste eu cheguei mais cedo, os médicos chegaram, eu mandei os médicos embora. Eu reuni meu time e disse, agora não tem mais teste aqui. Os testes vão ser sempre fora do país. Se alguém tiver algum problema, vocês vão acabar com a vida de vocês, porque eu não vou fazer nunca mais esse tipo de teste na Jamaica, e nunca fizemos. Eu tive um caso que eu mandei embora, porque veio uma informação dizendo que o jogador estava pegando pesado, eu mandei ele embora. E tive um outro que eu não convoquei, o Winston, eu não convoquei ele
porque ele era muito grande, muito forte, e eu achava que ele intimidava o Theodore Whitmore e o Hector Wright, que eram dois bons jogadores, o meia direito e o meia esquerdo, e ele jogava de volante. E toda a bola tinha que passar no pé dele, passar no pé dele. Aí teve uma convocação, eu disse, não vou convocar esse cara para ver se é o que eu vi naqueles 17 jogos do Brasil, 18, né? E não convoquei ele. Uma semana depois, ele foi pego em Nova York com 103 trouxinhas de cocaína no estômago. O voo atrasou, ele começou a ficar nervoso, começou a suar muito, passaram ele no scanner e viram as trouxinhas e ele foi preso, né? Ele ficou 1 ano e meio preso, depois deportaram ele, né? E aí todo mundo me perguntando, vai convocar ou não vai convocar? E aí eu lancei uma campanha, né? Vocês precisam decidir, vocês querem ou não o Winston no time ou não. Se vocês quiserem, eu convoco. Se vocês não quiserem, eu não convoco. Pela técnica dele, por tudo, eu convocaria, mas pela reputação. Aí o primeiro-ministro me chamou e disse, olha, nunca me meti, falei nada, mas já que você pediu, eu queria dar minha opinião. Eu disse, pode falar. Aí ele disse assim, você imagina, eu estou em pé do lado de um presidente de um país, ele toca no meu ombro e diz assim, aquele lá não é o que foi preso em Nova York com 103 trouxinhas de cocaína? Você acha que eu vou me sentir bem? Essa é a sua opinião, o povo. E a maioria disse não, e eu nunca mais convoquei ele. E fui culpado, porque no tribunal, ele disse lá no tribunal do julgamento que a culpa era do treinador, porque ele era da seleção, que o cara não convocou ele, e aí que ele tinha feito essa de mula, porque ele estava sem dinheiro. Daí meu nome saiu lá no processo lá de julgamento. Mas lá tem a questão cultural também da maconha, né? Até religião, né? Rastafari, Mas é em 2% rituais. o rastafarismo são 2% da população. Eu digo para você que eles não são bem vistos no cômputo geral da população, ninguém é apaixonado por eles, não. Eu digo para você. O que acontece é que Bob Marley, né? Bob Marley, eu acho que ele é muito mais famoso fora da Jamaica do que da Jamaica. Agora, eu sou encantado com ele, pelas letras dele, pelo ser combativo. Ele tentou juntar os dois partidos, que é bipartidarismo, ele tentou juntar, sofreu um atentado por causa disso. Então, eu era fã dele, já não estava mais lá. Eu conhecia a família toda, né? A Rita Marley, os filhos, Zig, todos eles. Chegamos a jogar bola juntos lá no museu dele, mas é fantástico. A cabeça do cara era muito legal. Você falou em atentado. E o plano para te matar lá? Qual que é essa história? Isso foi. Aí teve uma decisão que eu tive que tomar do melhor jogador, o Walter Boyd. Faltavam 6 jogos para terminar a última fase e eu tinha um jogador muito bom jogador. Jogaria aqui no Brasil esse jogador. E um cara excelente para lidar com ele. Mas toda vez que ele ia, que a gente acabava do camping, que ele voltava atrasado, voltava dando problema, até ele se ajustar de novo. Aí teve uma hora que eu cansei, né? Cansei e disse, não, eu acho que ele está atrapalhando o time. E aí não convoquei. Aí fui fazer um jogo na Inglaterra, quando eu voltei, estava o ministro da Defesa, estava o chefe da polícia, o secretário de segurança, com o meu presidente. Houve alguma coisa, alguém fez alguma, né? Aí me chamaram e disseram, ó, na comunidade dele nós descobrimos que tem um plano para te matar. Eles vão te matar. Eu disse, não, nada, não tem medo disso não, Deus está comigo. Eu tinha na minha camisa, eu botava Jesus saves, né? Escrito na minha camisa, foi ideia da minha filha. Pai, passa uma mensagem para todo mundo. E tinha aquilo, eu digo, estou garantido aqui. Mas não foi fácil, né? Aí minha esposa veio saber isso 2 meses depois, porque eles disseram que não era decisão minha, era decisão do primeiro-ministro, que a polícia secreta dele ia me acompanhar onde eu fosse, né? E a família também. E em momento algum aquilo me assustou, foi muito engraçado no jogo que estava determinado de que iam me apagar, né? Eu sentamos no banco, daqui a pouco, quando eu olhei, minha comissão técnica estava a 2 metros de mim. Eu digo, estão com medo, né? Aí eles me chamam, vai que o cara erra o tiro.
Foi engraçado esse jogo. E foi um jogo, se eu não me engano, foi contra o Botafogo ou contra o Santos. Eu não sei qual foi o jogo. E, e eles sentaram bem longe. O meu assessor, que é treinador de goleiro, que era muito parecido comigo, tinha bigode, ele tirou o bigode. Tirou o bigode para não ficar parecido comigo. Enfim, acabou tudo bem, não deu em nada, não. Ele acabou indo à Copa do Mundo, eu levei ele à Copa do Mundo. Eu depois achei que os apelos eram muito grandes e o time, eu passei uma relação com o time com o nome, eram 23 jogadores no avião, eu passei o nome de 24 jogadores e disse, olha, escolham aí. Só 2 jogadores não colocaram o nome dele entre os 23 que iriam para a Copa. E vieram falar comigo. Eram 2 que eu tinha pego lá da Inglaterra. Disse, nós não conhecemos eles. Se ele é bom, se ele é ruim, eu não pus ele, porque se eu puser ele, de repente eu é que vou sair da lista. Então eu não botei ele. Os outros todos queriam, eu digo, eu não mando no país, eu não mando. Eu queria classificar, eu classifiquei, eu acho que agora dá para levá-lo. E levei, foi bom, não deu problema nenhum, não. Entrou em todos os jogos, não saiu de titular, mas entrou em todos os jogos. René, você até conta, né? São muitas histórias fora só do futebol, assim, porque tem toda essa questão de ser um país que não tinha tradição, e você tem uma história na tua carreira de também treinar muitas seleções alternativas, porque a Jamaica, Trinidad e Tobago, Costa Rica. Como é que foi esse teu lado da carreira de explorar países não muito habituais do futebol? Como é que formou isso na tua carreira? Foi muito legal. A primeira coisa que eu digo é que você tem que respeitar a cultura dos outros. Esse é o primeiro ponto. Não imagine que por você ser brasileiro, você tem que chegar naquele país e tudo vai ser brasileiro. Nada. Eu nunca botei uma música, um samba, um pagode, nada no ônibus em concentração, nada, absolutamente nada. Eu passei a levar cantores, a levar escritores, a levar artistas, poetas, me integrar na cultura. A cultura negra é fantástico, cara. Eu fui a Gana e a maioria dos jamaicanos são oriundos de Gana, né? Então, quando cheguei lá, eu fui no lugar em que os negros eram colocados dentro de túneis e caíam dentro, silos, né? E caíam dentro dos navios. E aí tinha um negócio para escrever lá e eu botei. Eu quero pedir desculpas pela estupidez do branco em achar que ele tinha direito de escravizar um outro só por causa da cor da pele, né? Escrevi. E alguém que estava atrás de mim viu. E nós, depois, fomos uma reunião com o ministro dos Esportes lá em Gana, e quando ele perguntou se alguém queria falar, e eu disse que eu queria. Ele falou, olha, eu só vou deixar você falar porque já me disseram o que você escreveu num livro. Aí eu fiquei surpreso, né? Que alguém viu, não sei se a gente estava sendo espionado, sei lá o quê. E por isso eu vou deixar você falar. Senão, você aqui não teria voz no meu gabinete, não, por ser um branco, né? E aí pude falar. Então, esse é o primeiro ponto, é você entender a cultura dos outros e não querer achar que você sabe tudo e que você não vai aprender nada. Então, à medida que eu colocava os meus ensinamentos, eu trazia alguma coisa da cultura deles para associar. Porque para você aprender alguma coisa, com associação é sempre mais fácil, né? Você fazer com que eles associassem. Então, esse é o ponto. E depois fazer com que eles acreditassem que eles podiam melhorar de vida através do futebol. A diferença do jamaicano para o trinitário é que o jamaicano ele tem que brigar e morrer pela comida do prato. O trinitário já não tem que ter essa luta, né? O pessoal do mundo árabe ele não tem que brigar. Ele não tem que brigar pela casa, ele não tem que brigar pelo prato de comida, ele não tem que brigar pelos estudos dele. Isso tudo o governo vai prover para ele. Então, é diferente o teu approach em cima dele, né? Você dizer para um sheik, como eu já tive um sheik jogando comigo, vamos lá, cara, hoje o bicho vai ser... Pô, ele quer saber do bicho? Ele chegava lá de Ferrari, de Mercedes, de BMW, e eu chegava com o meu Mitsubishi lá. Como é que você trabalha com um cara desse? Aí eu tive que descobrir de quem ele gostava, quem era um exemplo inspirador. O meu massagista ia sempre na casa dele fazer massagem. Chamei meu massagista e disse assim, vem cá, esse cara gosta de quê no futebol? Ele tem um museu do Barcelona, especificamente Rivaldo. E ele era um meio-esquerda muito bom. Ele é louco pelo Rivaldo. E ele usava uma cocheira, que eu odiava aquilo. Cocheira ajuda em quê o jogador? Nada. E ele usava porque ele teve uma distensão
há anos e na cabeça dele ele tinha que ter aquela cocheira para poder jogar, aquela coisa elástica na coxa dele, né? Aí eu, porra, que legal. Aí eu fui lá, botei um quadro pro dia do jogo e disse, olha, fulano, isso, e aqui eu queria, peguei o botão número 10, assim, esse jogador aqui, eu queria que ele fizesse alguma coisa assim parecida com... Ah, sei, eu queria, Sheik Ahmed, eu queria que você fizesse alguma coisa parecida com o Rivaldo. Nossa Senhora, o cara cresceu, ficou grande, porra, fez uma partida excepcional naquele dia. No outro treino, eu virei para ele e perguntei assim, você já viu o Rivaldo com uma cocheira igual a que você usa? Ele disse, não, nunca vi. Ele disse, pô, então por que você usa? Ele tirou a cocheira. Nunca mais. Nós fomos campeões, esse cara foi o melhor jogador do campeonato naquele ano, entendeu? Então é você saber a cabeça do cara, quem, né, que exemplo ele tem. O Bob Marley era algum exemplo para algum jogador, né? Então você tem que ir buscando e fazendo com que ele acredite que ele pode fazer alguma coisa igual a quem é o exemplo inspirador dele. Mas treinar shake não é para qualquer um, hein, René? Pô, mas era um cara. Aliás, eu treinei nos Emirados, essa história foi nos Emirados. Depois, no Catar, eu treinei mais dois também. Mais dois. Sendo que um deles é o Hamad, ele hoje é o presidente da Federação de Futebol do Catar. Caramba, caramba. E é outro mundo, né? O shake, o cara não precisa de dinheiro, ele tem Não, tudo. porra. Agora, eu sempre separei muito, né? E eu brincava às vezes com ele. Eu digo, olha, quando sair dali para a linha, é shake, você é shake. Daqui, o shake sou eu. Combinado? E eles sempre, mas sempre com muito respeito com eles. Claro. Me lembro que no Catar, o meu melhor jogador, né? E Mansur Mukhtar, ele tinha sido eleito 3 vezes o melhor jogador da Ásia. E um assistente meu, um dia, se desentendeu com ele no campo e botou o dedo na cara dele e disse assim, quem você pensa que você é? Você não é nada, você não é nada. E acabou com ele, né? Eu tive que ter calma, pedir um jogador que fosse para o vestiário, porque ele tinha feito uma coisa errada, né? E chamei o meu assistente e perguntei para ele o seguinte, Roberto Dinamite, você falaria isso para o Roberto Dinamite? Não. Você falaria para o Zico? Não. Para o Renato Gaúcho? Não. Para o Falcão você falaria isso? Não. E por que você falou para ele? Esse cara é o melhor jogador da Ásia. Aqui, ele é exatamente o Zico, o Renato Gaúcho, o Falcão. Você tem que respeitá-lo. Você não pode dizer, eu vou fazer com que ele venha até você, ele vai te pedir desculpa e você vai pedir desculpas para ele também. Senão não vai dar para você trabalhar mais com o grupo. Porque ou nós respeitamos, né, aonde nós estamos, né, ou não dá, porque você chega achando que você é brasileiro. Não, você é um treinador trabalhando com jogadores que têm a grandeza deles naquele universo que eles trabalham. Ô René, conversando contigo, dá a impressão, e talvez seja muito verdade, é que você conhece todo mundo nesse mundo do futebol, né? Tem contatos em todos os lugares. Se você precisar falar com alguém, você consegue chegar, né? E até tem, mas eu tenho um defeito. Eu tenho um defeito. Eu sei que é um defeito. Eu não sou muito de ficar agarrando as pessoas, não, sabe? Eu deixo as pessoas muito livres. Se você olhar na minha postagem, no meu Instagram, René Simões Oficial, e aí eu falo da segunda carreira, né? Que eu sempre faço um trabalho muito holístico e peço que eles pensem muito no futuro, não é só no presente. Vivam o presente, que é o que eu tenho agora, o futuro eu não sei se virá, mas se preparem para ele, né? E aí, escola. E essa foto que eu boto é de um cirurgião, chefe da cirurgia geral do Hospital de Sharjah. Ele mandou para mim a foto, ele de vez em quando me manda umas coisas, Abdullah, e muito legal. Aí eu fiz um gancho, sempre falo para os jogadores, né? Pense na segunda carreira. Eu conheci um cara que ele se aposentou, mas ele não se preparou para se aposentar. Pai de um amigo meu. Ele todo dia botava, ele já faleceu, ele botava a roupa e ia, ficava num barzinho perto do trabalho dele e voltava na hora que ele ia voltar, porque ele não conseguia se adaptar ao novo ritmo de vida, né? E a gente vê com tantos jogadores que se perdem, né? Porque não tem o que ocupar, não sabem o que fazer, porque eles só trabalharam pensando o tempo todo. Então, eu acho que todo mundo tem que pensar na segunda carreira.
E se acontecer alguma coisa? Eu tenho a minha segunda carreira aqui e eu invisto nela. Então, é legal. Eu, de vez em quando, recebo isso. Esses dias, lá da Costa Rica, o Joseph mandou uma mensagem para mim: olha, está querendo alguma coisa? Está querendo voltar a ser treinador? Eu digo, olha, se aparecer alguma oportunidade boa, até volto. Estou com saudade. Estou com saudade. Tenho estudado muito, até aconselho vocês, existe uma empresa chamada Futuri, Footuri. É excepcional. Cada podcast ali, excepcional. Vale a pena para quem quer aprender futebol, as coisas do futebol, brasileiros e internacionais, vale muito a pena ouvir esses caras, que é do Eduardo Dias. É um cara que nós fizemos uma viagem, a cada 7 anos eu saio e faço a imersão em um continente, né? E em 2019 a imersão foi no país campeão do mundo, foi na França, né? Então visitamos PSG, o Lyon, o Nice, a Federação, né? Fomos para Clairefontaine, que é o centro de treinamento deles, foi absolutamente, fomos ver todas as startups que estão colocando no futebol. A França tem startup de tudo quanto é jeito, trabalho que faz a Federação de Futebol, toda a liga amadora ela é controlada pela federação, então muito bom o trabalho. Então vale a pena a gente estar ouvindo esse camarada. Você não trabalha como técnico desde 2017 no Macaé, é isso? Eu tenho restaurantes aqui no Rio de Janeiro, né? E o Rio de Janeiro tem 4 governadores que já estiveram na cadeia, tem um que está ainda. Então imagina os bilhões que foram assaltados do Rio de Janeiro. Então a economia ficou muito ruim. Até 2014, os restaurantes funcionavam maravilhosamente bem. Eu nunca precisei me preocupar. Quando chegou em 2014, começou a cair, 15, 16, em 17 acendeu uma luz vermelha que eu disse, bom, ou eu cuido disso, ou tudo que eu ganhei na minha vida acabou. Eu coloquei ali. Então, eu entrei na administração, criei uma central, fui criando setores de RH, de finanças, de compras, e tudo muito controlado. O sistema, um cara de TI foi integrando todas as lojas, cada uma era um departamento estanque, funcionava por ela mesma. Restaurante de quê? De alguma comida específica? O Camarão é os daqui do Rio de Janeiro, e aí Niterói e São Gonçalo tem o Camarão Artibia. Então eram 8, agora são 7. Vamos ver quantos vão sobrar depois da pandemia, né? Então, quando chegou 2017, veio essa possibilidade. O Macaé não tinha dinheiro, veio falar comigo, não tem, nem para prêmio vocês vão ter. Aí me acendeu uma luz. Vai jogar o Campeonato Carioca, televisão, vamos botar a marca dos restaurantes aqui, e aí seria o meu salário. Mas em 45 anos foi o presidente mais complicado que eu peguei na minha vida. Absolutamente. Muito complicado ele, muito complicado. Então, logo, eu devia ter saído antes de começar o campeonato, né? Mas aí saí logo no início do campeonato, porque era uma loucura. E eu disse, não dá para encarar isso, não. E isso te desestimulou um pouco, René, a continuar como técnico, ou foram propostas que não vieram? O que aconteceu que esfriou um pouco a tua carreira como técnico? Eu comecei a ver que eu tinha que organizar os restaurantes mesmo, entendeu? Ou eu organizava ou quebrava tudo. Hoje você é comentarista também, né? Comentarista dos Donos da Bola, da Band do Rio. Eu tenho a Band, os Donos da Bola, eu faço todo dia, né? E eu tenho também as minhas mentorias que eu faço, não só pessoal de futebol, mas eu tenho uma médica, eu tenho um político, tenho um cara que quer ser executivo de futebol, tenho jogadores também. Nesse momento, treinador até nem tenho nenhum agora. Já me procuraram, eu disse, olha, eu estou sem tempo, porque o treinador você tem que dar atenção a ele quase que diária, né? Você está, como teve um treinador que eu estava vendo o último jornal da televisão, aí aparece o melhor jogador dele saindo do campo e disseram que ele saiu porque ficou aborrecido, abandonou. Eu digo, meu Deus do céu. Quando deu 2h30 da manhã, eu liguei para ele. Ele atendeu o telefone e disse, ué, como é que você sabe que eu estou acordado? Eu disse, eu não estou conseguindo dormir, imagina você, rapaz. O que você vai fazer? Amanhã, quando ele chegar aqui, eu vou arrebentar com ele, eu vou falar isso.
Maravilha. Eu já fiz isso também. E quebrei a cara, né? Quebrei a cara, porque esse não é o caminho. Ele, como não é assim? Eu digo, rapaz, use a técnica do soco de isopor, no isopor. Né? Você dá um soco na parede, você vai machucar a mão e vai ter uma reação aqui no teu ombro. Mas se você dá um soco que for isopor e você não souber, você vai deslocar até o ombro, porque não tem ação e reação. Amanhã, quando ele chegar, peça para ele sentar, pergunte onde é o lugar onde ele foi o melhor, cara, onde ele foi o pior e como ele está aqui no clube hoje. Pô, diz que foi um negócio assim fantástico. Eles fecharam depois, se abraçaram e acabaram indo até para a Libertadores, que ninguém esperava. Eles foram para a Libertadores, que esse cara jogou muito. Porque o cara estava na casa dele igual a ele. Amanhã eu vou chegar lá, quando ele disser isso, eu vou dizer isso para ele. Quando ele disser isso, eu digo isso. Digo isso. Quando ele chegou, o cara disse, senta aqui. E aí, me fala, onde é que você foi? Aí o cara pôde colocar coisas boas para fora, né? Eu fiz isso, fui bom aqui. E onde é que você não foi muito bom? Ali. E onde é que você está aqui? E o que eu posso fazer para te ajudar? Quebrou completamente e ali eles fecharam os dois, né? E você tem que entender, né? Na comunicação, você tem que estar na mesma sintonia, né? Então, é por isso que às vezes numa preleção eu falo. O que você entendeu do que eu falei? O cara, hã? O que você entendeu do que eu falei? Porque o homem não vai dizer para você, ó, levantar o braço, ó, não entendi, não. As mulheres fazem isso. A mulher, na seleção feminina, elas levantavam o braço. Professor, não entendi. Pode repetir? Claro, quantas vezes você quiser. O homem não, ele não entendeu nada do que você falou, vai lá e não vai fazer, vai dar problema para ele e para você, mas ele não vai na frente de todo mundo dizer, ó, eu não entendi. O homem não faz isso. Então, você tem que ir puxando para que eles tenham entendido o que eu falei, né? Porque nem sempre o que eu falo é exatamente o que eles entendem. Renê, que bom que você citou essa questão das mulheres. A gente está chegando já a quase 1 hora de podcast, mas a gente não pode encerrar sem falar sobre o seu trabalho com as mulheres, né? E teve um trabalho marcante que foi na Olimpíada, né, de 2004, aquela medalha de prata aí que acabou escapando o ouro, né, na prorrogação contra os Estados Unidos. Queria que você comentasse também como foi treinar a rainha, né, a Marta. Como que foi? Como que é a tua relação com ela hoje? O primeiro lugar é o seguinte, elas eram um patinho feio na CBF. A CBF não gostava delas, elas odiavam a CBF. Né? O COB não gostava delas e elas odiavam o COB. Então, eu disse, se eu fizer tudo o que fizeram, eu não vou conseguir ter um resultado diferente. Isso é um segredo de administração, quer de pessoas ou de negócios. Se eu faço tudo igual ao que eu fazia, eu não posso achar que eu vou ter um resultado diferente. Eu vou ter o mesmo ou pior. Então, eu tenho que fazer diferente. E aí eu marquei para convocar as mulheres no dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. Liguei para um amigo que tem floricultura e pedi rosas. Então, elas foram recebidas com uma rosa, um beijo, um abraço e feliz Dia Internacional das Mulheres. Porque havia um preconceito muito grande, não são mulheres. Como não são mulheres? Claro que são mulheres. Aí o pessoal diz assim, mas a opção sexual de algumas, o que eu tenho a ver com isso? Não tem nada. Eu trabalhei em alguns lugares que eu tive caras que tinham opção sexual diferente da minha também, trabalhando com homens, e nunca me afetou em nada. O problema é dele. Eu quero ver o comportamento aqui e como nós vamos lidar com todas as nossas necessidades. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto, a primeira reunião que eu tive com elas, eu disse, olha, eu vou tratar vocês como se fossem minhas filhas. Elas relatam no livro, né, o dia que as mulheres viraram a cabeça dos homens, que foi o livro que eu escrevi sobre o trabalho com elas, relatam. Esse cara é maluco dizer que vai nos tratar como filhas. Os outros não chegavam nem perto. E eu disse para eles, olha, as minhas filhas, tudo o que elas necessitam, elas têm de mim. Tudo o que elas querem, elas têm que conquistar. Eu não dou nada de graça para elas. Tem que haver uma conquista. E vocês podem ter certeza que vocês vão ter tudo o que precisam, mas vão ter que brigar e conquistar o que quiserem. E tenha certeza de que eu talvez faça vocês chorarem muito, porque eu fiz minhas filhas chorarem, porque o certo é o certo, apesar de poucos fazerem, ele não se torna errado, e o errado é errado, apesar de que muitos fazem aquilo, ele não se torna certo. Então, atenção. Esse foi um ponto. E aí, o ponto maior que cativou elas
foi que, quando eu acabei de fazer essa preleção, elas desceram para fazer a Granja Comari, tem lá em cima os dormitórios, você desce e no platô do campo tem a sala de musculação. E aí eu disse para o meu preparador físico, desce com elas que eu já desço, eu tinha que resolver uma coisa. Quando eu desci, estavam todas paradas. Eu digo, o que houve? O rapaz aqui disse que essa sala só entra a seleção principal do Brasil. Aí eu fui nele e disse, olha, você tem 5 minutos para ligar para alguém ou por você mesmo abrir a porta, senão eu vou arrombar essa porta, porque esta é a seleção principal de mulheres do Brasil. Elas vão treinar aqui. Cara, quando elas entraram na sala, que era o sonho delas, né? Elas estavam 3 metros de altura, né? Estavam empoderadas, né? Então, aí foi trabalhar mais ou menos parecido com a Jamaica, né? Pela experiência, só jogava contra homens e elas perdiam de 5, de 6, e todo mundo agoniado. Quando é que elas vão ganhar? Do tempo certo, calma, que elas vão aprender. A Marta, eu conheci a Marta nos Estados Unidos a primeira vez. E eu tinha combinado com as meninas que nós só tínhamos um roupeiro, não é a seleção principal, tem vários roupeiros, e são muitos sacos de material. Eu disse, não vai só o roupeiro, não. Todas vocês vão ajudar com o material e vão carregar e vamos fazer uma competição a cada aeroporto, a cada hotel, carregar o ônibus ou descarregar o ônibus, vai ser cronometrado e vamos competir. E aí elas estão lá pegando tudo. Quando eu olhei, a Marta estava no orelhão. Né? Isso foi em 2004, não tinha celular ainda, ela estava no orelhão. Eu fui lá, bati nas costas dela e disse assim, como vai? Professor, tudo bem? O que você está fazendo? Eu disse, eu estou ligando. Eu disse, e as malas? Não, já estou com a minha mala. Eu disse, não é a sua, a de todo mundo, vá pegar. Ela largou o telefone e foi pegar. E 3 dias nos Estados Unidos, eu sentei com ela e disse assim, você está querendo enganar quem? Ela disse, como assim, professor? Me disseram que você é insuportável, que o teu comportamento é horrível, que faz isso, faz aquilo. Ela disse, professor, o que acontecia é que todas queriam que eu fizesse o que elas querem que eu faça. E eu vim para jogar futebol, não quero saber de confusão. Essas confusões que ela arruma com treinadores, com os outros, eu não quero saber disso. Olha, excepcional o comportamento dela. Excepcional. Coisa fantástica trabalhar com ela. E que qualidade. É o Pelé de saias mesmo, pode ter certeza. Eu ia te perguntar, se você fosse colocar entre homens e mulheres, foi a melhor atleta que você treinou? Pelé de saias. Agora, tem um detalhe que a gente não pode esquecer, né? Quem melhor pensa o jogo chama-se Formiga. A Formiga é genial pensando o jogo. Como é legal conversar futebol com ela. Entendeu? É incrível. Não é à toa que ela vai bater o recorde, vai para a 7ª Olimpíada, né? É inacreditável isso, 7 Olimpíadas, mas ela pensa o jogo com poucos. René, até é engraçado, né? Porque nós estamos em 2021, está relatando algo de 2004, mas que continua atual na seleção. A Formiga pensando o jogo, a Marta sendo o principal nome. Você acha que o futebol feminino ainda não... Por que está demorando tanto para evoluir assim? Porque o que você está relatando agora, se alguém pega no caminho, vai achar que nós estamos falando do futebol atual. Não concordo com isso, porque eu tenho que ver a minha convocação, né? Não, eu digo assim, eu digo na questão do tratamento da seleção feminina, não da qualidade. Eu sei disso, mas você está falando de 2 exceções. 2 exceções. Você só tem de 2004 essas 2. E são 2 exceções. É como se você estivesse falando Pelé e Garrincha na Copa do Mundo de 66. Né? Jogaram 58, 62, foi para 66. Então você diria assim, parece que nós voltamos para 58. Não voltamos para 58. É que eram 2 exceções. E aí, quando chegou em 70, o Garrincha já não foi, mas o Pelé foi, porque era a maior exceção de todos. E se quisesse, teria ido para a Copa de 74 também. Não tenho dúvida que ele iria também. Então, exceção é exceção. A Aline Pellegrini, que é a diretora de futebol da seleção hoje, eu convoquei num telefonema. Meia-noite tocou um telefone, mandaram me chamar na Granja, nunca mais dizendo, olha, eu tenho uma zagueira excepcional aqui no Palmeiras Araraquara, uma universidade. Eu digo, manda para cá. Teve uma menina que foi treinar comigo, que foi o pai que mandou mais de 50 cartas. Eu abri a carta e dizia, eu pago a passagem, pago. E teve um dia que manda ela vir aqui, não tinha a mínima condição. Mas foi assim, eu fui catando aqui. A Roseli foi 15 dias antes, eu convoquei a Roseli, mas estava com 8 quilos a mais. Eu chamei minha nutricionista, Renata Faro, que é do Fluminense, dos profissionais que trabalhava comigo lá na seleção, e disse, essa menina tem 8 quilos. Eu só levo se ela perder.
ela fazia uma refeição por dia e tinha 8 quilos a mais. Ela passou a fazer 5 refeições por dia e perdeu os 8 quilos e foi às Olimpíadas comigo. O que é, né, a diferença entre comer e alimentar-se, né? É completamente diferente. O atleta tem que alimentar-se, não é comer. Comer eu como qualquer coisa. Alimentar eu tenho que ver a quantidade de calorias, de nutrientes. E aí foi, mas é fantástico. A gente conversaria aqui durante horas, horas e horas falando da seleção feminina. E como eu tenho 3 filhos, sou casada há 45 anos, vou fazer agora, então meu universo feminino era muito forte, né? Então eu sabia. E quando chegou lá nas Olimpíadas, deixei de falar e coloquei tudo que eu falava, eu deixei de falar no masculino para falar no feminino. Nós todas estamos preparadas para jogarmos. E fui colocando tudo no feminino e escrevia no feminino para elas também algumas cartas, como se eu estivesse entrando na cabeça dela e escrevendo. Você era a minoria ali, né? Você tocou no ponto perfeito, Fernando. Nós éramos a minoria. Eu não tinha que falar por mim, eu tinha que falar por elas. Então, esse era o ponto, entendeu? E a medalha de prata? Você ainda lembra daquilo? Te pensa, pô, dava para ser ouro? As 2 bolas na trave, cara, foram incríveis, né? Foram incríveis. O time jogou muito bem. Aliás, o primeiro jogo que nós fizemos contra os Estados Unidos, logo na primeira fase, nós demos um passeio nelas no primeiro tempo, excepcional. Aquele jogo tinha que ser uma goleada em cima delas. Mas no segundo tempo, a treinadora foi muito inteligente. Ela fez a troca de 2 jogadores de posição. E isso, para as meninas, taticamente, ainda era confuso. Tinha que ficar muito claro antes do jogo, né? Eu digo para você, vem na minha casa, você mora onde? Eu moro na Barra. Pronto, para o homem, você vai ficar 3 horas rodando e tua mulher dizendo para você, pergunta, não, eu vou achar, até que você acha. A mulher não, a mulher tem que ter todos os detalhes. Na Barra, é Rio de Janeiro, é perto da praia, não é perto da praia, tem um McDonald's, não tem um McDonald's, ela tem que ter os detalhes para chegar no todo. A gente sai do todo buscando os detalhes. Então, elas tinha que dizer para elas, e depois daquele jogo eu passei a dizer para elas até as possíveis substituições que o adversário iria fazer e como iria ficar a composição do time adversário, pelos jogos que a gente via, né? E como nós tínhamos que nos comportar. Aí elas começaram a ver. Foi muito legal, porque quando nós chegamos da Olimpíada, Juliana Cabral, que é uma ótima comentarista hoje, né? Trabalhou na Globo, na ESPN, ela ligou do Morumbi para mim, vendo um jogo, e disse assim, professor, eu estou vendo outra coisa que eu não via aqui, né? Porque a gente olha o jogo vendo o domínio, o chute, o passe, o cabeceio, e isso é um pedacinho, é a ponta do iceberg de tudo que está acontecendo no jogo, né? O meu time, ele sai apoiado, não sai apoiado, ele joga em transição, não joga em transição, tem saída reta, não tem reta, eu fecho as portas, eu abro as janelas, tem uma série de coisas que você tem que ver no jogo que elas não viam e passaram a ver, e essa didática é muito importante. Enem, a gente vai fechando o nosso podcast, mas eu queria deixar uma pergunta para você. Cansou já de responder sobre o Neymar? Aquela tua frase célebre de 2010? Não, porque eu acho que toda a época, né, que já estão 11 anos, eu acho que a gente passa uma mensagem, né? O problema do Neymar, e eu digo que aquele momento, em alguns momentos, é que ele confunde convivência com conveniência. Uma sociedade, ela vive com convivência. Eu tenho o meu direito, você tem o teu direito, você tem a tua opinião, eu tenho a minha opinião. Agora, quando a gente entra na conveniência, as coisas são boas só se forem boas para mim. Eu não me interesso por você, não é conveniente para mim. Então, o que eu quis mostrar naquela época é o seguinte: o fato de eu ser rico, famoso ou poderoso não me dá o direito de viver com conveniências. O que eu quero tem que ser feito, o que eu quero, o que eu quero. Então, toda vez que me pergunto Neymar, eu tenho a oportunidade de dizer: uma sociedade vive baseada na convivência, em que todos respeitam o direito de todos. E o que aconteceu naquele jogo foi que ele queria o que era conveniente para ele. Se eu vou bater o pênalti, eu bato o pênalti e acabou. Não me interessa se o treinador quer ou não quer. E 11 anos depois, você diria que ele se tornou aquele monstro que você estava alertando ou não?
Não, eu acho que não. Eu acho que ele não aquele comportamento, eu nunca mais vi ele fazendo aquele tipo de comportamento. Eu acho que aquilo foi um freio de arrumação, né, na vida dele. Eu só acho que ele ainda não decidiu ser o número um do mundo. Ele querer é uma coisa, decidir é outra. Quando eu decido, né, eu tenho desejo, eu entro nos 4 Ds que eu chamo. Ele tem o desejo, ele decide, ele se dedica e ele é determinado. Ele não tem isso ainda agora. Nesse tour que eu fui pela França, eu vi 2 jogos dele. E ainda brinquei com alguém que estava comigo e disse: olha, só vou olhar o Neymar. Ele é imarcável, cara. Ele é imarcável. Não dá para Você marcar chegou ele. com Você já Não. chegou a conversar com o Neymar? Não, Nem sobre aquele caso, ele não procurou, nunca aconteceu nada. não tive essa chance de conversar com ele. Eu tive a chance de escrever uma carta para ele. Ele foi num programa da Hebe Camargo, aquele que as mulheres perguntavam para os homens, e ele sentado sozinho, mulheres perguntando, e uma disse: olha, Neymar, você teve um problema aí que um cara falou, não citou o meu nome, que você era um monstro e tal. E a Hebe Camargo, óbvio, não acredito que me conhecesse, eu a conhecia porque gostava muito dela, é, ela disse: essas pessoas a gente deixa para lá, a gente não liga para essas pessoas. Aí ele falou assim: não, o professor é uma pessoa muito séria. O professor é uma pessoa muito séria e eu estou pensando muito. E aí falou da mãe dele, falou de outras coisas. Eu disse: cara, aquilo mexeu comigo, né? Aí eu sentei e escrevi uma carta para ele explicando tudo o que eu havia dito, a intenção que eu tinha, é que eu não queria ver o meu pai, que chorou em 1950 com a seleção, eu não queria ver meu pai chorando numa Copa do Mundo, que era próxima, de 2014. Eu sei que ele leu a carta, porque eu mandei pelo o Denis, que foi meu assistente no Curitiba, e que naquela época era assistente do Dorival. Então ele entregou em mão, ele abriu, olhou e disse para ele: olha, dê um abraço e agradeça ao professor. Daí não passamos, e como eu disse, eu não sou de estar indo para cima das pessoas, estar querendo um contato, e nada disso. Teria o maior prazer um dia de sentar com ele e se pudesse, até ajudá-lo, né? Colocar esses 4 Ds de desejo, decisão, dedicação e determinação. Eu acho que para ser o número um precisa disso. Renê, muito obrigado. Poxa, o papo super legal contigo. Maior prazer. Eu acho que a missão da gente é estar passando as coisas para os outros. Ainda mais para quem chegou a 68 anos, eu vou fazer 69. Eu, quando sento com um grupo de futuros treinadores, eu digo para eles: vocês têm o que eu não tive. Eu tive que ir no tapa, né? Fui jogador de futebol durante um tempo muito pequeno, né, da minha vida. Eu era extremamente rebelde, né? Eu me lembro de aos 30 de Ataíde que dizia: o homem nasce incendiário e morre bombeiro. Eu era um incendiáriozinho danado e não tinha ninguém para me conter, para conversar, porque não havia conversa naquela época. Então parei. Então essas possibilidades que vocês nos dão, né, de poder passar alguma coisa para alguém, isso me deixa muito feliz. Você pode ter certeza que eu estou muito mais feliz do que vocês dois. Valeu, Renê, muito obrigado.